Olá, meu nome é José Paulo Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, exatamente do bairro Vergel do Lago. Lembrando que hoje é domingo 27 de setembro de 2020. Então, eu vendo um vídeo aqui do pastor, do missionário da última hora, Rodrigo Cruz, do dia 17 de fevereiro desse mesmo ano. Então, esse irmão falava muito sobre um tema de anjos e anjas. E este tema, ele falava que a irmã pastora Nadir havia, na sua visão, certa visão que ela teve, tinha visto, Deus tinha mostrado a ela guardiãs, mulheres guardiãs lá nos céus, com seios, anjas. Ela foi muito explícita quando falou em anjas. Bom, eu da minha parte, eu nunca vi a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fazer referência a anjos do sexo feminino. Sinceramente, nunca vi. Mas isso não quer dizer que a irmã não tenha visto essas imagens, essas pessoas. Entendeu? Porque a Bíblia diz o seguinte: aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, é que está reservado para o bem daqueles a quem ele ama. São Paulo, em outra parte, diz que foi arrebatado ao 7º céu. Quer dizer, se chegar até o 7º céu, isso significa que existem outros céus além do 7º. Porque a distância daqui para a mansão celestial é extremamente, infinitamente grande. Entende? Aí então ele questionava a questão de chamar a irmã de mentirosa. Não podemos dizer que ela está mentindo, né? Porque a visão que ela teve foi real. Agora, se é verdadeiro isso que existe, essas anjas, aí sim há momento para a gente questionar. Porque, na verdade, somente anjos do sexo masculino é que aparecem na Bíblia Sagrada. Entende? E as coisas de Deus são mistérios para nós ínfimos mortais, simples mortais, que não entendemos quase nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Só fazemos apenas como os papagaios. Repetem e voltam a repetir as mesmas coisas que viram, que ouviram e que leram na Bíblia Sagrada. Não é verdade? Se a irmã Nadir teve este sonho, essa visão, em seu arrebatamento, e viu essas coisas, não quer dizer que ele esteja mentindo. Tá, entendeu? Talvez, como disse o irmão Rodrigo Cruz, o missionário da última hora, tenha sido uma visão extrapolada, feita exclusivamente por Satanás, querendo enganar a irmã, como ele se transfigura em anjo de luz, tentando enganar até os próprios escolhidos. E a obra do diabo é desfazer exatamente as coisas que Deus fez. A obra dele é essa, desfazer as coisas que Deus fez. Se apareceram anjos de seio, mulheres de seio, lá em cima, talvez não tenha sido uma revelação divina, diretamente de Jeová Deus, né? Mas, como ela é uma pessoa instruída na Bíblia Sagrada, ela é um vaso na mão de Deus, o diabo tenha querido confundi-la
para que ela confundisse os seus inscritos aqui, mostrando essas anjas, essas mulheres guardiãs de seios. Não existe, verdadeiramente não existe. Nisso eu concordo com o Rodrigo Cruz, o missionário da última hora. Entende? Ele falou até que as pessoas não gostam do canal dele porque ele só fala a verdade, só fala tudo que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. E ele falou muitas outras coisas mais, dizendo até que anjos não têm pênis, anjos não têm vagina. Repetiu várias vezes isso. Entendeu? E depois ele falou o seguinte, que Deus fazia tudo com perfeição. Fez a mulher da costela de Adão perfeita. Né? Ela foi a primeira mulher realmente que existiu aqui na Terra. E que lá em cima não há mulheres, anjas, não. Porque se houvesse, como seria essa convivência dos anjos com as anjas? Será que eles teriam relações sexuais? Será que eles iam procriar havendo anjas nos céus? Isso aí é uma ideia do irmão. Aí eu digo, se Deus fez tudo perfeito, quando ele fez os anjos, ele fez com olhos, né? Com nariz, com boca, com cabelo, com um rosto lindo, né? Cabelos. Ele fez o corpo do anjo perfeito, com seus peitos naturais, como o homem tem, normal. Fez os braços, fez as mãos e os dedos. Fez os pés para andar. A faculdade de falar, de se comunicar. Ainda aquela de transfigurar-se e aparecer a qualquer momento sem precisar de uma porta sendo aberta. Se ele fez tudo isso, umbigo, perfeito, por que Deus não colocaria um pênis em um dos seus anjos? Se ele não tivesse colocado esse pênis, não seria uma criação perfeita. Não é verdade? Jesus veio à Terra como um homem. Se ele tivesse vindo à Terra sem esse devido pênis, ele não era uma criação perfeita de Deus. O fato de Deus colocar pênis em anjos não significa que seja feito para a função sexual, de maneira nenhuma, porque lá em cima é diferente daqui da Terra. Anjos são anjos. São imagens, são figuras, são seres diferentes dos seres humanos. Pela sua transfiguração, pelo seu a alta hierarquia, né, se difere do ser humano. Mas quanto à transformação, não. A formação do corpo de um anjo não seria perfeita se Deus não tivesse colocado um pênis em cada um deles. Os anjos comem lá nos céus. Veja bem, é uma comida totalmente diferenciada, cujo nome é maná. Está escrito na Bíblia que durante a passagem do povo de Israel no deserto, quando não tinha comida, Deus mandou comida de anjos, que era o maná. E depois do maná veio a carne, exatamente codorna, que o povo comeu no deserto. É verdade? Então, existe uma questão muito grande entre o pensamento do irmão Rodrigo Cruz para a aparição da irmã Nadir, para o meu modo de pensar também, e como eu estou falando, talvez alguém possa discordar dessa minha maneira de ver um anjo feito com pênis. Mas só que ninguém vai levantar a batina, a saia, as vestes de um anjo, para verificar se ele tem pênis ou não tem.
Só que a criação de Deus é perfeita em tudo. Jesus tinha pênis, mas não foi usado para procriação, para procriar, para relações sexuais, não, absolutamente. Ele tinha a função dele porque ele comia, ele retia resíduos intestinais, era preciso que aqueles resíduos saíssem em forma de fezes, em forma de urina, e Jesus usava essas coisas para isso. E lá em cima os anjos são um pouco diferentes, como a Bíblia diz, que Deus fez o homem um pouco diferente, menos glorioso do que os anjos. Então, o irmão Rodrigo também falou muito, que estava sendo assistido por, parece que eram 57 pessoas naquele momento, e que alguns talvez não concordassem com ele, como talvez não concorde comigo. E que havia algumas pessoas ali que se imiscuía, se entrava no seu canal, como espião, para observar o que ele dizia. Dessas pessoas ele não queria. E se houvesse, no meio dessas pessoas, 57, tinham que dar like para constatar a verdade. Se eles estavam sendo observados, estavam sendo assistidos, estavam gostando das mensagens do irmão. O irmão estava interessado em saber se a irmã viu anja, se não viu anja, se ele queria formular o pensamento dele dessa maneira. E, a meu ver, ele estava mais preocupado com os likes. Os likes que exigia que as pessoas dessem enquanto ele falava. Ia prolongar o live dele para ver quantos likes ele ia receber. Quer dizer, até aí havia o interesse material. Não era exatamente aquele interesse de mostrar a realidade das coisas de Deus. Havia uma mistura de interesses materiais com interesses espirituais. Eu acredito na irmã que ela tenha visto essas coisas, mas talvez tenha sido reveladas por obra de outro ser também de mente diabólica, querendo desfazer nas coisas de Deus. Entendeu? Porque tudo é possível. Como sabemos que o Satanás, o Lúcifer, ele continua se transfigurando em anjo de luz para enganar as pessoas. E como eu já falei disso, que a irmã pode ter sido enganada por ele, como aquele vídeo que ela viu Jesus sair de uma pedra na beira do mar, dando cambalhotas. Onde já se viu Jesus dar cambalhota? Jesus apresentou-se a Pedro, aqueles pescadores, andando sobre o mar. Não precisou da cambalhota. Ele surgiu no cenáculo entre os seus discípulos, assim de repente, não veio dando cambalhota. E em muitas outras aparições, apareceu a Maria Madalena, depois da ressurreição, não foi dando cambalhota. Então, Jesus apareceu de diversas maneiras aos seus discípulos, às multidões, não foi dando cambalhota. Então isso é mais uma das aparições que deixa a gente meio em dúvida a respeito das revelações tidas pela irmã pastora Nadir. Não que ela tenha mentido, mas que talvez ela tenha sido enganada, rudemente enganada por nosso arqui-inimigo, o senhor Lúcifer. E cuidado, irmão Rodrigo, para que ele também não lhe engane. Talvez o senhor se encha de sabedoria própria, mesmo baseado na Bíblia, tendo como respaldo a Bíblia a palavra de Deus. Talvez o senhor queira ufanar-se, querer ser melhor do que os outros, porque o senhor disse que o seu canal era sincero. Era, como se quisesse dizer, era o único canal que apresentava a palavra de Deus dentro do contexto bíblico original.
E as outras pessoas, elas apresentam o quê? Falsidade? Falso evangelho? O Senhor mesmo disse que mesmo que descesse do céu anjos pregando um evangelho diferente, seria anátema. Entendeu? Então que ela viu essas coisas, seja anátema. Aquela aparição, aquela visão. Mas não a irmã. A irmã é uma mulher que prega o evangelho, a irmã é uma mulher que prima em apresentar-se diante das pessoas, dizendo as revelações feitas por Deus. Ela pode ter sido enganada. Só não pôde ter sido enganado, só não pôde o próprio Jesus. Assim mesmo, o Satanás tentou enganá-lo no deserto, quando ele estava faminto. Tentou fazer com que Jesus transformasse aquelas pedras em pães para comer, que ele estava bastante faminto. Mas Jesus não deixou se enganar, porque ele era o Salvador, o homem perfeito que Deus fez. Assim como perfeitos são os anjos lá no céu. Você fique pensando, conjeturando, imaginando e vendo. Observe, faça comparações entre José Paulo de Barros e entre o irmão Rodrigo Cruz Cruz, o missionário da última hora, e veja quem está com a razão ao falar isso, sobre sexo, anjos sexuais. Mesmo que os anjos tenham pênis, não é para ser usado sexualmente falando, não. É para completar a perfeição, a perfeita forma que Deus deu a eles. Porque se não tivesse, seria imperfeito. E Deus é perfeito. Deus só faz tudo perfeitamente, como ele fez deu a Adão aquele sono profundo, lá no Éden, e retirou de sua costela, do seu lado, não sei se foi direito ou esquerdo, a costela na qual transformou Eva, uma mulher, a primeira mulher aqui na Terra. Esta sim foi enganada pelo Satanás. Eva foi a primeira mulher enganada pelo Satanás. E a primeira mulher também que enganou seu marido com mentiras, fazendo com que ele comesse o fruto proibido, aquele mesmo fruto que ela comeu, que a serpente deu. Que na verdade não era a serpente, era o Satanás, através da serpente. Ele deu aquele fruto e Eva comeu, enganou. E por que hoje os maiores missionários, os grandes profetas, as pessoas não podem ser ainda enganadas pelo Satanás? Principalmente agora que nós estamos no último dia, nós estamos nas últimas horas da volta de Jesus. O que ele procurar enganar, ele engana. Ele pode enganar, irmão, até o senhor mesmo. Senhor pastor, missionário Rodrigo Cruz. Eu estou dizendo, repetindo o nome Cruz, porque é o que eu vi. Rodrigo, missionário da última hora, Rodrigo Cruz, para que não haja dúvida. Então, há uma polêmica muito grande entre as pessoas que acreditam ou deixam de acreditar no que a irmã fala. Se a irmã fala, ela não vai inventar uma história fantástica dessa. É como eu vou repetir. Ela não está mentindo no que viu. A visão dela é real. Não pode ser taxada de mentirosa. A mentira está exatamente naquilo que ela viu, naquilo que mostraram para ela. Compreende? Então eu não posso dizer, irmã Nadia é uma mentirosa. Essa mulher está mentindo. Essa mulher está falando a verdade. Em termos daquilo, em função daquilo que ela viu. Talvez não tenha sido Jesus, talvez não tenha sido Deus quem a levara, quem revelara, quem fizera essa revelação à irmã, mas sim, ele, o Lúcifer, querendo enganar a irmã.
Mas eu garanto que a partir daí, dessas dissensões, a irmã não vai mais falar em anja, porque não vai mais se deixar enganar por ele. Nem o irmão irá chamar ela de mentirosa, nem de outra pessoa de mentirosa, porque a mentira não está na pessoa, está naquilo que apresentaram para ela. Eis a grande mentira. Não é verdade? Então vamos seguir em frente, observando a palavra de Deus corretamente, porque nós chegaremos à verdade absoluta, ok? Eu quero que Deus os abençoe, meus irmãos, que esclareçam de luz o seu cérebro, a sua cabeça, e o seu espírito permaneça cada vez mais hábil na palavra de Deus. Houve um momento em que o irmão Rodrigo encarou a câmera do telefone dele e disse que tinha alguém dando 10 likes, 10 dislikes. Quem é você, rapaz? Disse ele. Está zombando de mim? Está me curiando? Vai trabalhar, vai fazer outra coisa? Quer dizer, ele estava discutindo com um homem virtual que não estava nem vendo. Talvez ele estivesse vendo a lista dos inscritos, observando o seu discurso ao vivo. Mas mesmo assim não era para ele se apresentar dessa maneira, postar-se dessa maneira com tanta veemência, com tanta raiva. Não. Ele, como um bom missionário, ele devia usar de quê? De diplomacia ao se dirigir às pessoas. Porque as pessoas têm o direito de duvidar ou não daquilo que estão vendo e ouvindo. É um direito delas. Para isso existem os comentários, os comentaristas, as pessoas que acham que tem ou não tem razão aquele missionário, aquele pregador, aquela pessoa que está enviando mensagens para os seus inscritos ou quem não são inscritos. Então, o irmão preocupado unicamente com os likes transformou-se assim de repente em outro tipo de homem. Aí ele esqueceu da prudência espiritual, da aparência espiritual que todo pregador deve ter. Não é verdade? Isso é um dom de Deus. Deus se agrada das pessoas que sabem ser diplomatas, sabem tratar as pessoas com diplomacia, como o próprio Jesus fez quando esteve aqui. Tratar bem. Para ser tratado bem, não ser mal interpretado. Mal interpretado. Então, se vocês conhecem o canal do irmão, do missionário da última hora, Rodrigo Cruz, acessem. Do dia 17 de fevereiro desse mesmo ano, ele falou essas coisas, dentro dos matos. Ele costuma fazer esses vídeos nas matas. Eu acredito que seja para não ser importunado, né? Porque é muito difícil fazer em suas casas, porque tem ruídos de toda espécie que vazam e saem. Aquilo incomoda. Mas verifiquem o canal dele e vejam tudo quanto ele falou sobre o que pensa da irmã Nadice. Ele só não falou o que não pensa. E eu estou falando aqui o que penso dele. Não é verdade? Sem saber, claro, o que pensam de mim os que estão me escutando e que me ouviram nessa hora. Ele, com a sinceridade dele, é uma coisa. Eu, com a minha sinceridade, sou outra. Cada um com modo de pensar diferente do outro. E assim Deus nos fez, e assim caminha a humanidade. Não é verdade?
Então, meus irmãos, aqui eu termino o meu discurso, a minha palestra, pedindo a você que, se gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um like. Faça um comentário, seja lá como for, que no momento oportuno que eu ler, eu também poderei responder da maneira como me convir, como for conveniente, ok? Aqui eu vou me despedindo. Lembrando-se que nós ainda estamos na luta, no combate contra nosso maior inimigo atual, o coronavírus, o Covid-19. Sigam as leis, as ordens do Ministério de Saúde. Ao sair, usem suas máscaras. Não deixe de lado o álcool gel para se proteger, limpar suas mãos com sabão e água, ou água e sabão, porque é muito importante isso. Se não fosse importante, o Conselho de Saúde não falaria. Só tem uma pessoa que nós devemos acreditar piamente, cegamente, é nele, no Deus Todo-Poderoso. E como eu disse, não negligencie suas máscaras, porque nós ainda estamos em luta. Os cientistas ainda estão lutando contra esse vírus. Ele continua matando pessoas por aí. Não com a mesma intensidade que no começo, mas ele continua, ok?